nós te amamos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5, versículo 21. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5, versículo 21. Abra a Bíblia, abre o coração, seu bom desejo de receber a palavra de Deus. Tem umas irmãs aqui lá da IPI do Jardim das Oliveiras. Cadê? Levanta suas mãos aí. Ah, estão lá atrás, ó. Deus abençoe em nome de Jesus. Lá da cidade de Carvalho, cadê? Tá junto ali também? Foi embora. Misericórdia, mas vocês estão aqui. Irmãos, foram algumas mulheres lá nesse refrigério, eu quero fazer uma menção a isso. Lá da cidade de Carvalho, essas irmãs fazem parte da igreja onde pela primeira vez me chamaram de pastor. Então foi uma honra para mim muito grande, né, tê-las aqui. E as irmãs que ali estão, presbítera Geraldina e outras irmãs abençoadíssimas ali, são da segunda igreja que eu fui pastor, Jardim das Oliveiras. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, mando um abraço a toda a igreja e também ao pastor Nerinaldo, todo o conselho em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos aplaudir o Senhor Jesus por essas vidas? Eu preciso fazer essa menção, né? Meu Deus do céu. A gente fica muito emocionado. Muito obrigado. Que Deus abençoe as irmãs em nome de Jesus. Evangelho segundo nos escreveu Marcos, capítulo 5, versículo 21, diz assim: Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar da saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás no meio da multidão e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia se estancou e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Quem está acompanhando, diga amém. Amém. Os discípulos responderam: o senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você, vai em paz e fique livre desse mal. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu alvoroços que choravam e os que pranteavam muito. E ao entrar disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te digo, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou, começou a andar. Então todos ficaram muito admirados, mas Jesus ordenou-lhe expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Amém, glória a Deus. Coloca a tua Bíblia no teu lugar e levanta a tua mão para o céu e começa a clamar e pedir: Deus, fala comigo no nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a Bíblia está lida, mas precisa urgentemente ser entendida. E este entendimento não vem da mera letra, mas vem do Espírito Santo. Então eu clamo, Deus, que do teu altar, do teu trono de glória e graça,
venha agora a ministração e a manifestação da tua palavra. Toca os meus lábios com a brasa viva do altar, para que purificado, sendo ungido, eu venha entregar o recado que tu tens ao teu povo e à tua igreja. Vem Espírito de Deus, sopra nos quatro cantos deste lugar, fala a minha vida, fala a igreja, eu te peço implorando, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Aplaude a palavra do Senhor e senta dando glória a Deus. Mês de maio é o mês da família, e a semana passada foi Dia das Mães, e nós falamos sobre uma mãe, a mãe daquele rapaz que faleceu em Naim, e que Jesus entrou naquela cidade, despertou aquele jovem para a vida novamente, o ressuscitou, ou como nós dissemos aqui, o Senhor Jesus restituiu o jovem à sua mãe. E aí, queridos, para continuarmos neste mês da família, tratando deste assunto tão importante para nós, que é ter uma família abençoada, tocada por Deus, hoje eu vou falar de um pai, porque a semana passada nós falamos a respeito da mãe, da viúva de Naim, que tinha perdido seu filho, e hoje nós falaremos a respeito deste pai, o Jairo. Se eu pego Marcos capítulo 5, este texto, e eu pergunto para você assim, entre a menina ressuscitada e a mulher do fluxo de sangue, qual é a história da qual você mais ouviu pregações, mensagens e referências? Se eu te falar, olha, existia uma menina que foi ressuscitada aos 12 anos, e falar, existia uma mulher na Bíblia que tinha um fluxo de sangue, e foi curada, qual dessas duas histórias você mais ouviu até hoje na igreja? Com certeza foi a mulher do fluxo de sangue, concorda? Concorda, ninguém respondeu, mas concorda. Concorda. Hoje mesmo aqui nesse culto já falaram da mulher do fluxo de sangue, não sei onde, lá no encontro falaram várias vezes, porque a gente lembra muito dessa história, ela é muito falada, da história da cura desta mulher que há 12 anos sofria com uma hemorragia. Mas hoje nós vamos falar então a respeito de Jairo, e eu já comecei com esta questão para que esse primeiro ponto seja entregue, queridos. A história da mulher do fluxo de sangue é realmente notória, mais falada, mais cantada e etc. A gente sempre fala da mulher que ultrapassou barreiras, multidão, se ajoelhou, tocou nas vestes de Jesus. O fato dela não ter se manifestado de imediato e Jesus não ter perguntado quem me tocou, tudo isso gera nessa história uma curiosidade e faz com que ela seja mais lembrada. Mas, querido, a história começa com a menina do Jairo, não é? No versículo 21, o texto começa falando de quem? Versículo 22, chegou um dos chefes da sinagoga chamado Jairo. Começa com a história de Jairo, e no final, como é que termina? Versículo 23, Jesus manda dar de comer a menina. Que menina? A filha de Jairo. Então a mulher do fluxo de sangue, ela meio que se intrometeu aí na história de Jairo, mas ela é a mais lembrada. Mas quem que foi mais abençoada? A mulher que foi curada ou a menina que foi ressuscitada? Você pode já dizer, foi a menina ressuscitada, porque o nosso pior inimigo, e quem diz isso é a Bíblia, é a morte. Então a menina que o Senhor Jesus ressuscitou, sendo ela a filha de Jairo, queridos, este milagre, ele é algo tremendo, excelente, maravilhoso. Mas a história lembrada é a história da mulher do fluxo de sangue, mas não tem problema. Ainda que a minha história possa não ser lembrada, eu não quero ser lembrado, eu quero ser abençoado, em nome de Jesus. Se você entra na casa de Deus para receber algo que te torne visível e notório, que te torne conhecido, então hoje eu peço a você, tira isso do teu coração. Não precisa ser lembrado, o que você precisa
é ser abençoado. E hoje você será abençoado em nome de Jesus. Ele vai entrar na tua casa, na tua família, Ele vai entrar nos teus negócios, e aquilo que estava morto, Ele vai ressuscitar em nome de Jesus. A igreja diga amém, aleluia, aleluia. João Batista, em João 3, versículo 30 ou 31, ele disse claramente assim, que ele cresça e que eu diminua, porque no final das contas, nem a filha de Jairo, nem a mulher do fluxo de sangue, ao Senhor Jesus seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor, aleluia. E se o Senhor falar com você nesta noite, não esqueça de glorificar a Deus e exaltá-lo. Não precisa lembrar do meu nome, mas se lembra que você foi lembrado e abençoado por aquele que pode não só curar, mas também pode ressuscitar em nome de Jesus.